Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a essa live. Hoje nós vamos falar sobre o reflexo que a menopausa nos traz. Então, se você tem os seguintes sintomas: onda de calor, cansaço, inchaço, irritação ou outro tipo de sintoma, e que você percebeu justamente na fase que você entrou na menopausa, eu preciso te falar algo com muita clareza. Isso não começou agora. O seu corpo, ele já vinha dando sinais há muito tempo. E hoje eu vou te mostrar o que está por detrás de tudo isso, de todos esses sintomas. E por que o intestino ele tem um papel central nessa mudança do seu corpo. E eu já vou te falar, minha amiga, a menopausa não é o problema. Por mais que você tenha os desconfortos, ela é o momento em que o corpo para de compensar. Mas como assim, Maísa? Como assim o corpo para de compensar? O que é compensar? O nosso corpo ele é muito inteligente. E ele vai dando um jeito de continuar funcionando mesmo quando ele não está bem. É tipo assim, sabe aquele carro que está desalinhado? Mas ele continua ali, andando. Mas ele está o quê? Se desgastando até ele chegar no limite dele. E agora eu vou te trazer essa mesma reflexão para te mostrar no seu corpo. Então vamos começar pelo intestino, que é o ponto central. Quando o intestino ele não funciona bem, primeiro sintoma, você vai ver que o seu corpo inflama. E quando eu falo que o intestino não está bem, eu não estou apenas falando de evacuar, não evacuar, ter prisão de ventre, ir mais de uma vez no banheiro. Não é isso. Mas você vai ter uns sinais de que ele não está bem. Quando você começa a inchar, a reter líquido e sentir desconforto, começar a ter gases em excesso. Isso já é um sinal de que o seu intestino está inflamado. Também um outro ponto que acontece é o desequilíbrio hormonal. Mas o intestino também participa desse equilíbrio hormonal. E aí vem o sintoma: irritação, ansiedade, ondas de calor mais intenso. É o que você sente durante a menopausa. E vamos falar também um pouco da energia, né? Mesmo que você se alimente, o corpo ele não recebe a energia que precisa. E o que vai aparecer como sintoma que você vai perceber no seu corpo? Cansaço. Ah, mas eu me alimento bem, eu cuido, eu uso suplementos, mas estou sempre cansado. Uma mulher na menopausa cansada. E um outro ponto que a gente também tem que perceber, que vocês precisam fazer a conexão, que o intestino conversa com o cérebro. Então, por isso, você sente não só o corpo, mas você sente também a mente pesada, né? Então, não consegue absorver informação, muitos pensamentos repetitivos. O sono, então, não é reparador. Ele está sempre ali, cansado. Você acorda e já, nossa, quero voltar para a cama. Isso pode acontecer muito, como um sintoma da menopausa. Então, o que eu quero que você perceba aqui? A menopausa ela não é um sintoma isolado. É um corpo inteiro tentando funcionar em desequilíbrio. Porque são várias coisas acontecendo. E mesmo assim, você continua funcionando. O seu corpo vai lá, né? Aquele carro desalinhado, indo, se esforçando, querendo o quê? Recompensar, né?
recompensar todos os esforços que ele tem, até que ele não consegue mais. Isso você vai ver nessa fase. Só que eu vou trazer para você que lá atrás isso já aparecia, tá? Na sua adolescência, você teve cólica, você teve acne, o seu intestino estava irregular. Tudo isso já era um desequilíbrio lá atrás. Na fase adulta, TPM. TPM forte, inchaço, ansiedade. E o que você fez? É normal. Quem não sente isso durante o processo do ciclo menstrual? É muito considerado comum. Já na pré-menopausa, o que acontece? O seu sono fica ruim, o seu ciclo fica todo irregular e mais cansaço. Ou seja, começa a parar aquela compensação, né? Então, num carro desalinhado, o pneu tá murcho, não anda. E aí chega a menopausa. Só pelo motivo de que você não menstrua mais, pelo motivo de que você não é mais fértil, isso fica numa lupa e ela se intensifica. Todo esse aglomerado de sintomas, eles ficam muito mais fortes. E vou te dizer, a menopausa, ela não criou esse desequilíbrio. É uma fase que ela revela todo esse desequilíbrio que vem lá desde a adolescência. E eu vou te dizer que o intestino é a base do equilíbrio do seu corpo. Quando ele não tá bem, o corpo vai responder mal. E como você vai perceber isso? Corpo inflamado sofre mais. E quais são os sintomas? Mais inchaço, mais cansaço, mais sintomas, tudo intensifica. Tudo fica intenso no corpo da mulher. E aí a gente ouve muito, né? É o mimimi da mulher. Mas é porque todo esse desequilíbrio, ele fica muito visível. E a pergunta é, como eu trato a menopausa? E é simples assim. Você precisa cuidar do campo biológico principal, que é a pergunta que você precisa sempre refletir no seu corpo. Como eu cuido da base do meu corpo? Quando você cuida do intestino, o corpo começa a responder. Por quê? Primeira coisa que vai acontecer, ele vai desinflamar. Quando ele desinflama, ele equilibra e aí tudo volta a funcionar melhor. E nesse processo do corpo que estava inflamado, você também vai perceber outros tipos de solução, tá? Dentro do cuidado do intestino. Você vai desinflamar o corpo, vai equilibrar a microbiota intestinal, vai melhorar a sua energia e vai dar suporte hormonal. Então, todo aquele processo que o seu corpo estava intenso, ele começa a se equilibrar. A gente costuma falar sobre a homeostase, ou seja, o metabolismo se equilibra, em consequência, o seu fígado começa a metabolizar melhor. E como você deve saber, o intestino é onde produz os hormônios no corpo. 99% de hormônios e neurotransmissores. Então, por isso, há equilíbrio. E aí, minha amiga, eu deixo para você. Se você se identificou com todos esses sintomas, se você sente que o seu corpo mudou nessa fase, o qual eu chamo da segunda primavera, e eu vou te dizer, talvez não seja falta de tentativa, porque você já deve ter feito várias coisas, como utilizar hormônio bioidêntico, fazer acompanhamento nutricional,
dietas. Você deve ter feito várias coisas, mas qual que vai ser aqui o nosso diferencial? Te oferecer algo que está faltando, a direção para isso. Que é uma estratégia onde em 4 semanas nós desintoxicamos, desinflamamos, cuidamos da microbiota intestinal e trazemos a homeostase no seu corpo. Porque o que você precisa saber é que o seu corpo, ele não começou a falhar agora. Isso tem que ficar claro. Ele só parou de esconder sintomas que você já vem carregando há muito tempo. Me chama no direct para que eu possa conversar com você e te ajudar na raiz desses sintomas de forma direcionada. Será um prazer poder te atender. Um forte abraço e te aguardo na sua melhor fase, que é a segunda primavera.